actually get them holy roller vessels and bring them up here and have a good joke out of it. Assim eles disseram: vamos lá pegar os vasos roladores santos e trazê-los aqui e fazer uma boa brincadeira com isso. God doesn't permit sinners to make fun of His people. Deus não permite pecadores caçoarem do seu povo. You'll pay for it someday. Você pagará por isso algum dia. And they go get the vessels of the Lord and bring them up into the temple. E eles vão pegar os vasos do Senhor e trazê-los no templo. And they're going to have a good drink out of the vessels of the Lord. E eles vão tomar uma boa dose nos vasos do Senhor. And when they poured their Earl's 92 or Pabst Blue Ribbon into it to have a good joke out of it. E quando eles puseram o seu Hortels 92 ou Pabst Fita Azul nele, para fazer uma brincadeira com ele, oh, they tip the glasses and the vessels and begin to drink and laugh and make fun of the religion of the Lord. Eles inclinaram os copos e os vasos e começaram a beber e a rir e a caçoar da religião do Senhor. They were ignorant of what they were doing. Eles estavam ignorantes ao que estavam fazendo. And so is this nation tonight. E também é esta nação hoje à noite. Ignorant of rejecting the message of the Lord Jesus Christ in the baptism of the Holy Spirit and being born again. Ignorante ao rejeitar a mensagem do Senhor Jesus Cristo, do batismo do Espírito Santo e nascer de novo. So they were religious. Ainda que fossem religiosos. Now that drunken party of rock and rolls, they were religious. Agora, aquela festa ébria de rock and rolls, eles eram religiosos. Because the Bible said that they praised their gods. Porque a Bíblia disse que eles louvavam os seus deuses. So you can be ever so religious and still be wrong. Por isso você pode ser muitíssimo religioso e ainda estar errado. That's right. It's not the sincerity. Isso mesmo, não é a sinceridade. There is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof is a way of death. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele é o caminho da morte. So they had a great state church and a religion that they could serve. De modo que eles tinham uma grande igreja-estado e uma religião que podiam servir. And they made fun of the holy things of God. E caçoaram das coisas santas de Deus. That's very typical of today, making fun of the holy things of God. E isso é muito típico de hoje, caçoando das coisas santas de Deus. They call the people that try to live clean and decent and upright. Chamam as pessoas que procuram viver limpo e decente e direito. They call them old-fashioned or holy roller or some kind of a scandalous name. Os chamam de antiquados ou roladores santos ou algum tipo de nome escandaloso. And they call the gifts of the Lord that He's performing. E chamam os dons do Senhor que Ele está desempenhando The working of an unclean spirit, like a fortune teller or a devil. a operação de um espírito imundo como um adivinho ou um demônio. Oh, how can you escape judgment? Oh, como você pode escapar do julgamento? The blood of the martyrs call against it. O sangue dos mártires clama contra isso. If God doesn't judge this nation for its modern sin, Se Deus não julgar esta nação por seu pecado moderno, He'll have to raise up Sodom and Gomorrah and apologize to them for destroying them.
Ele terá que levantar Sodoma e Gomorra e desculpar-se a elas por destruí-las. Right. É isso mesmo. We are bound for judgment. Estamos rumando ao julgamento. And these great wonders that you see our blessed Savior doing, E estas grandes maravilhas que você vê nosso bendito Salvador fazer, they are warning signs that judgment is at hand. são sinais de advertência que o julgamento está próximo. And she's combed this nation from side to side, from east to west, from north to south. E tem varrido esta nação de lado a lado, de leste a oeste, de norte a sul. And they spurn it, laugh at it, criticize it. E desprezam isso, riem-se disso, criticam isso, Write it up in their papers as nonsense. o narram em seus jornais como tolice. Think of it. Modern Babylon. Pense nisso, Babilônia moderna. Now, while they were drinking, tipping their cups and drinking, Agora, enquanto bebiam, inclinando suas taças ao beber, all of a sudden, when this great movie playboy by the name of Belteshazzar de repente, quando este grande playboy de cinema, pelo nome de Belsazar, was just about ready to take a drink from his cup, estava quase pronto para tomar um gole da sua taça, his eyes seemed to bulge out as he turned and looked towards the castle. os seus olhos pareceram arregalar-se quando ele se voltou e olhou em direção ao castelo. For he saw coming from heaven the hand of a man, Pois ele viu vindo do céu a mão de um homem, and it began to write up and down on the wall. e ela começou a escrever para cima e para baixo na parede. I want you to notice, it wrote on the plaster. Eu quero que você note, ela escreveu no reboque. Now perhaps the candlesticks were setting out from their tinsel where they were having their modern rock and roll. Agora, talvez os castiçais estavam distante das decorações cintilantes deles, onde estavam tendo o moderno rock and roll deles, And the lights was flickering against the wall. e as luzes tremulavam contra a parede. God doesn't do things in a corner. Deus não faz as coisas pelos cantos. It's right out under the lights where God speaks and moves. É bem embaixo das luzes onde Deus fala e move. So his supernatural handwriting was on the plaster of the wall inside of them all. De modo que sua escritura sobrenatural estava no reboque da parede à vista de todos eles. And the king must have saw it first. E o rei deve tê-la visto primeiro. This modern jokester, good radio comedian, television actor, Este moderno anedotista, bom comediante de rádio, ator de televisão, as he tipped the glass to drink or the cup what he had in his hands, quando inclinou o copo para beber ou a taça, o que ele tinha em suas mãos, his eyes bulged out and he felt all shook up. os seus olhos se arregalaram e sentiu-se todo assustado. I'd imagine he did. Imaginaria que sim. The Bible said that his bones come loose out of joint. A Bíblia disse que os seus ossos se soltaram fora de junta. He surely was all shook up, sure enough. Ele seguramente estava todo assustado, com certeza. When God begins to show his signs, it's time to get shook up. Right. Quando Deus começa a mostrar os seus sinais,
é hora de ficar assustado. Isso mesmo. And as he noticed his rock and roll song, it made him shook up. E quando ele notou a sua música de rock and roll, o deixou assustado. And then as he noticed this handwriting on the wall, e então, quando ele notou esta escritura na parede, I can imagine the little missus with her lips painted about like, I don't know what. Posso imaginar as mocinhas com seus lábios pintados quase como não sei o quê. And her hair all tinseled up and flinging around and with these drunken soldiers. E o seu cabelo cheio de decorações cintilantes, jogando-o de um lado para outro, e com estes soldados bêbados. Said, wonder what's the matter with the boy tonight. And as she hiccuped, dizia, queria saber qual é o problema com o moço hoje à noite, enquanto ela soluçava. And some young man grabbed her and said, all right, let's dance this next one together. E algum rapaz a agarrou e disse, muito bem, vamos dançar esta próxima juntos. And the music stopped. E a música parou. Oh, this great sinful nation, sometimes your rock and rolls are going to stop. Oh, esta grande nação pecadora, qualquer hora os seus rock and rolls vão parar. If you won't listen to the voice of a preacher, you will listen to the hand of God in judgment someday. Se vocês não ouvirem a voz de um pregador, vocês darão ouvidos à mão de Deus em julgamento algum dia. But the rock and roll will stop. Mas o rock and roll cessará. Just the same as the bands did and played Near My God to Thee on the Titanic. Do mesmo modo que os conjuntos cessaram e tocaram Mais perto, meu Deus, de ti, no Titânico. Someday you're going to change that tune. Algum dia você vai mudar esse som. And the music stopped. E a música parou. And they noticed their jokester, their star on the television cast. E eles notaram o seu anedotista, o seu astro na transmissão do programa de televisão. And he was standing, his knees beating together. E ele estava em pé, os seus joelhos batiam um contra o outro. As he looked and seen this great thing taking place. Why, he says all the walls are closed around. Quando ele olhou e viu esta grande coisa acontecendo, porque, ele disse, todas as paredes em volta são fechadas. I have my guard standing at the gate, my choice man. Eu tenho os meus guardas em pé no portão, o homem de minha escolha. But you see, God don't have to come in at the gate the way you think. Mas você está vendo, Deus não tem que entrar no portão da maneira que você pensa. He comes down from glory. Ele desce da glória. And his hand was writing on the wall. E a sua mão estava escrevendo na parede. And quickly, being in a very modern place, e rapidamente, estando em um lugar muito moderno, the Bible said he called in all of his soothsayers, a Bíblia disse que ele chamou todos os seus adivinhos, astronomers, all the bishops, astrônomos, todos os bispos, the doctors and the popes and the cardinals and so forth. Os doutores e os papas e os cardeais e assim por diante. And said, now I tell you, gentlemen, I've given you the privilege to preach and to do what you wanted to do. E disse, agora lhes digo, senhores, lhes dei o privilégio de pregar e fazer o que quisessem. Now interpret for me that on the wall. Agora interpretem para mim aquilo na parede. But just as it was then, so is it now. They wasn't used to the supernatural. They know nothing about it. Mas exatamente como foi então, assim é agora. Eles não estavam acostumados com o sobrenatural. Não sabiam nada sobre isso. They
They didn't know how to interpret unknown tongues. Não sabiam como interpretar línguas desconhecidas. They know nothing about a heavenly language. Eles não sabiam nada a respeito de uma língua celestial. And they were dumbfounded. E foram emudecidos. They know nothing about it. Não sabiam nada sobre isso. And as they all stood there, remember, E enquanto todos eles estavam em pé aí, lembre-se, this is the bringing in of the Gentile kingdom. esta é a introdução do reino gentio. And as it come in under the supernatural, it'll go out under the supernatural. E como entrou debaixo do sobrenatural, sairá debaixo do sobrenatural. But these bishops and cardinals and great doctors could not interpret the supernatural. Mas estes bispos e cardeais e grandes doutores não puderam interpretar o sobrenatural. They know nothing about it. Eles não sabiam nada sobre isso. They looked through all their books of art and they could not find nothing that would compare with that. Eles examinaram todos os seus livros de arte e não puderam achar nada que se comparasse com isso. You see, spiritual things are spiritually understood. Você está vendo? Coisas espirituais são espiritualmente entendidas. And then they were all disturbed. And they didn't know what to do. E então estavam todos transtornados e não sabiam o que fazer. And finally, a little queen. E finalmente, uma pequena rainha. Remember, she wasn't at the rock and roll party. Lembre-se, ela não estava na festa de rock and roll. And the only way that she knew something was going on, É a única maneira que ela soube que algo estava acontecendo. word came to her that the king was all shook up. And the party had stopped. Palavra veio a ela de que o rei estava todo assustado e a festa havia parado. She would make one of the good believers. Ela teria dado uma dos bons crentes. And somehow or another, she had been one who had not forgotten. E, de uma maneira ou de outra, ela tinha sido uma que não havia esquecido. She rushed into the party, and as she seen the modern jokester all shook up and all of his band, Ela correu para a festa e quando ela viu o moderno anedotista todo assustado e todo o seu conjunto, she said, "O King, live forever." ela disse, ó rei, vive para sempre. But he didn't know he was dead right then. Mas ele não sabia que estava morto naquele mesmo momento. Said, "Live forever." Disse, vive para sempre. I know you're all bothered about that handwriting on the wall. Sei que estás todo incomodado a respeito dessa escritura na parede. And I see the Pope and the bishops and the cardinals and the doctors of divinity, and none of them can read it. E vejo o Papa e os bispos e os cardeais e os doutores em divindade, e nenhum deles pode ler isso. But, oh King, let me tell you something. There is a man in your kingdom that knows about supernatural. Mas, ó rei, deixa-me dizer-te algo. Há um homem em teu reino que sabe a respeito do sobrenatural. Oh, brother, when we see the handwriting on the wall today, Oh, que coisa! Quando vemos a escritura na parede hoje, but there is a man who knows about it. mas há um homem que sabe a respeito disso. You might have went to every doctor's office in the city, Pode ser que você tenha passado pelo consultório de cada doutor na cidade and they told you you've got to die, but there is a man. e eles lhe disseram, você tem que morrer, mas há um homem. You may have waited in sin until
your soul is as black as the smutty walls of hell. Pode ser que você tenha andado em pecado ao ponto da sua alma estar negra como as paredes enegrecidas do inferno. And you're ready to commit suicide without a hope. E você está pronto para cometer suicídio sem esperança. But there is a man, and his name is Jesus. Mas há um homem, e o seu nome é Jesus. He knows the supernatural, and he's in our kingdom. Ele conhece o sobrenatural e ele está em nosso reino. For we are the children of his kingdom. Pois somos os filhos do seu reino. There is a man. Há um homem, Said he knows the supernatural. disse, ele conhece o sobrenatural. For years ago, they found the Spirit of God in him. And he had an excellent spirit. Pois faz anos que se encontrou o Espírito de Deus nele. E ele tinha um espírito excelente. He could interpret dreams. He saw visions. And every one of them was just exactly right. Ele podia interpretar sonhos, tinha visões, e cada um deles estava exatamente certo. So don't be troubled. Just give me a few minutes and I'll get him here. Por isso, não estejas perturbado. Dá-me apenas alguns minutos e o trarei aqui. There'll be one day you'll call on him. Haverá um dia que você pedirá o auxílio dele. You might not have no room for him in your house. Pode ser que você não tenha lugar para ele em sua casa. You're too busy watching television, playing cards, drinking beer, attending rock and roll parties. Você está ocupado demais, assistindo televisão, jogando baralho, bebendo cerveja, frequentando festas de rock and roll. But there's one time you're going to call on him. Mas há uma hora que você vai pedir o auxílio dele. That's right. Isso mesmo. And so Daniel was brought in. É assim, Daniel foi trazido. And as he was brought in, a preacher of righteousness, a man of God. E quando foi trazido um pregador de retidão, um homem de Deus, I couldn't imagine a man of God living in such a place as that unless he had called out against it. não poderia imaginar um homem de Deus vivendo em tal lugar como esse, a menos que tivesse clamado contra esse lugar. But you see, the king had paid no attention to it. Mas você está vendo, o rei não havia prestado atenção nisso. That's the reason he was in the condition that he was in. Por essa razão é que ele estava na condição em que se encontrava. And they brought Daniel. And he said, E trouxeram a Daniel, e ele disse: why can't your popes and doctors interpret for you? por que não podem os teus papas e doutores interpretarem para ti? They had nothing to interpret with. Eles não tinham nada com que interpretar. So then what taken place? De modo que, o que aconteceu? Daniel said, oh, Belteshazzar, you know all these things. They're not hid from you. Daniel disse: ó Belsazar, sabias de todas estas coisas? Elas não te estão escondidas. And I say to America, I wish I could make them at this minute hear my voice. E eu digo aos Estados Unidos, eu queria fazê-lo neste minuto ouvir a minha voz. You're not ignorant to all these things. Você não é ignorante a todas estas coisas? As the nations before has sinned and done what we have done, we are weighed in the balance and found wanting. Assim como as nações antes pecaram e fizeram o que nós temos feito, nós somos pesados na balança e achados em falta. What happened to France? What happened to Germany? O que aconteceu com a França? O que aconteceu com a Alemanha? What happened to the other nations
who went wine, women, and big time. O que aconteceu com as outras nações que foram com vinho, mulheres e muito divertimento? It always comes out that way, and we're not immune from judgment. Sempre acontece dessa maneira, e não estamos isentos do julgamento. God is just. Deus é justo. And he said, your father, how God made him a great nation, but he forgot it. E ele disse, o teu pai, como Deus o fez uma grande nação, mas ele se esqueceu disso. And he done the same things that you're doing, and God turned him into a wild beast. E ele fez as mesmas coisas que tu estás fazendo, e Deus o transformou em uma besta selvagem. Said, you're... Boa noite com Jesus, irmãos. Mais uma vez nós estamos neste lugar para recebermos as bênçãos do Senhor. Maravilhoso. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai Celestial. Viemos a este lugar, Senhor, para endireitar nossas veredas, Senhor. Para nos ajustar a Ti, ajustar a Tua palavra. Pois somente ela nos leva à eternidade, Senhor. Temos ouvido coisas fortes e maravilhosas nesta noite, Senhor, para não causar desespero no mais profundo da nossa alma. Senhor, nos ajude, Senhor. Nós necessitamos da Tua misericórdia. Continue nos abençoando nesta noite, Senhor. Fale conosco, receba a nossa adoração, nossa oração, nosso clamor, ó Pai. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos, humildemente aos teus pés. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos cantar o hino 186 do Inário Antigo. 120 homens no cenáculo oravam. Lá maior, vamos cantar este hino primeiro. 120 homens no cenáculo oravam, de joelho buscando o poder. De repente, quando menos esperavam, Deus mandou fogo que os fez estremecer. Ó Deus, este povo que a Ti clama, esperando a bênção do altar, para que esta igreja tenha nova vida. Venha, ó Deus, o Teu poder manifestar. Nas cidades muitos foram confundidos, porque não sabiam compreender. Gente de muitas nações ali reunidos, não sabiam que de Deus era o poder. Ó Deus, este povo que a Ti clama, esperando a bênção do altar, para que esta igreja tenha nova vida. Venha, ó Deus, o Teu poder manifestar.
Aleluias. 252 do Inário Corrigido, Mi maior. Os fiéis oravam unidos no cenáculo ao Senhor. Os fiéis do Antigo Testamento. Ele é maior do que os sacerdotes do Velho Testamento. Ele é o sumo é o maior. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Vamos ficar de pé e estudar? Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, como nós, mas chegou ao fim sem pecado. Ser tentado, porém não ser levado pela tentação. Ele é o nosso irmão mais velho nessa nova criação, deixou esse legado para nós. 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Você está aqui diante do trono. Chegue com confiança. Não duvide, acredite. Esse trono emana para você força, saúde, vitória.
Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Podeis assentar. Vamos ouvir 4 minutos de cada evangelista, intercalado com o hino dos irmãos. Vamos ouvir a palavra e daqui a pouco vamos entrar no período da oração, rasgar os céus, através da nossa fé, através da nossa oração, rasgar os céus e buscar força, bênção, unção, poder. Vamos, Dom Francisco. Cheguemos, pois, desanimado e pessimista ao trono da graça? Não. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça em tempo oportuno. Cheguemos, pois, animado. Cheguemos, pois, sem medo e confiante. Não tenhamos medo do problema. Salmo 24, verso 10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Preste bem atenção nas Sagradas Escrituras. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Não alimentemos pensamento pessimista. Nós somos vencedores. Não alimente pensamento de derrotado. Não alimente tais pensamentos. Salmo 23, verso 7. Como imaginou a tua alma, assim é. Então deixemos de alimentar tais pensamentos. Mas você pode dizer, eu sou fraco. Mas o apóstolo Paulo disse, quando estou fraco, aí é que eu estou forte. Quando estou fraco, aí é que eu estou forte. Deus deu a terra prometida para o seu povo, para os judeus. E aí aquele povo saiu ali, aproximadamente 10, 12 pessoas, para olhar a terra, fazer uma vistoria. E aqueles homens que foram ali constataram que a terra era boa. Eles falavam uns para os outros, realmente a terra era boa. Mas quando chegou perante a reunião do povo de Deus que ali estava, veio com espírito de pessimista. A terra, na verdade, é boa, mas nós não podemos tomar posse dela. Ali há muralhas fortíssimas e muito alta. Ali há gigante que nós somos como formiga perante ele. Espírito de derrotado. Isso não é o espírito de cristão. Mas Deus sempre tem alguém que se levanta e que se põe diante de si com a sua palavra. Josué e Caleb se levantou e disse, subamos animosamente e possuamos a terra que nos foi dada por herança. Nós somos vencedores, a terra Deus nos deu e nós vamos tomar posse. E nesta noite Deus quer homens e mulheres que se levantam e digam, eu tomarei o Senhor em sua palavra. Glória a Jesus Cristo. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ele compadece de nossas fraquezas. Vamos ouvir, irmão Magno. Deus sempre teve alguém que confiou na sua palavra. Sempre teve esses que o irmão Francisco acabou de falar aqui, os pessimistas. Mas só que em todo o tempo, Deus teve uma pessoa, uma testemunha que dizia assim, esse aí vai confiar em mim. Agora, irmão, Deus mudou? Deus ainda tem testemunhas que faz com que esse evangelho funcione. Você crê que você é um desses que faz esse evangelho funcionar? Isso só depende de você. Isso só depende de mim. Agora, uma coisa muito importante é, fuja dos pessimistas. Porque os pessimistas querem colocar limite para o nosso Deus, mas nosso Deus não tem limite. Você fala, meu problema é muito grande, mas Deus é maior do que ele. Irmãos, olha, o profeta fala de uma mulher aqui, que quando eu li isso essa tarde, eu estava lendo isso lá em casa, isso saltou meu coração. Porque ali aquela mulher, ela chegou ali, eu vou chegar naquele culto de William Branham, confiante. Não é desanimado não. E olha só o que o profeta fala aqui. Na mensagem perseverante ele diz assim, isso me faz lembrar, agora eu quero que você capte isso, e deixe isso descer na sua alma.
Isso aconteceu nos dias de William Branham, mas isso acontece hoje. Depende se você chegar ao trono da graça com confiança. Isso me faz lembrar aqui, não faz muito tempo, uma mulher que veio da Califórnia. Quando eu ainda morava em Jeffersonville, isso faz uns 3 ou 4 anos, ela tinha um tumor, preste atenção no problema dela, viu? Ela tinha um tumor e só o tumor pesava 50 libras, cerca de 22,5 kg na cintura. Olha só, tiveram que carregá-la para dentro do prédio e colocá-la para trás. Ela sabia que era para mim estar aí esta noite. Deus está aqui nesta noite. Aleluia. Ela pensou que eu fosse orar pelos enfermos, mas eu apenas tinha ido falar com a audiência. Talvez mais ou menos o que temos aqui hoje, esta noite. Depois de ter terminado de falar, alguns haviam lhe dito: ele não vai orar pelos enfermos hoje à noite. Mas ela queria receber oração, e ela disse em seu coração e creu. Você tem que falar que você está curado e crer. Ela disse em seu coração e creu. Ela havia estado na reunião antes, disse: creio que se o irmão Branham orasse por mim, eu seria curado. E aquela noite 2 ou 3 diáconos passaram com ela e saíram pelo lado de cá do prédio, deram a volta por trás e colocaram na porta. E comecei a sair com Billy Paul, preste atenção no comportamento dela. E comecei a sair com Billy Paul por trás. Ela me agarrou na perna da calça assim. Agarra nas pernas de Jesus Cristo pela fé nesta noite. Ela agarrou na perna da minha calça assim. Ela disse: irmão Branham, ela disse, sempre crie que se o Senhor pedisse a Deus, Deus me curaria. Olha só que de que forma ela chegou naquele culto. Sempre crie. Você crê nesta noite? Então você vai ser abençoado. Ela disse: ó, irmão Branham, sempre crie que o Senhor pedisse a Deus, Deus me curaria. E coloquei minhas mãos nela e disse: então, irmã, conforme sua fé, que assim seja. Alguns meses depois disso, encontrei-me com ela lá numa reunião. Lá estava ela, encontrava-se com a cintura perfeita. Esse tumor estava em volta da cintura dela, 22 quilos o tumor. E estava com a cintura perfeita. O tumor de 50 libras havia desaparecido. Ela disse: eu levo qualquer mulher. Depois ela encontrou o irmão Branham e falou assim: irmão Branham, eu levo qualquer mulher aqui no vestuário e deixo que ela veja se há uma marca em mim de qualquer lugar. Aqui está a minha foto de quem eu era. Olha só, o que foi isso? Se estivesse para orar pelos enfermos ou não, ela foi persistente. Ela vinha vindo da Califórnia para ser curada e não ia voltar de qualquer outro jeito, a não ser que seja curada. Ela conseguiu e nós vamos conseguir também nesta noite. Deus abençoe. Aleluia. Ela voou nas pernas do irmão Branham quando estava saindo por detrás. Aí não tinha diácono para falar: corre lá, irmão Branham, ora por ela. Não. Irmão Branham não veio naquele culto para orar pelos enfermos, veio para pregar. Viu? Não tinha diácono para correr e dizer: tá a irmã ali, corre lá. Não. Ela que foi ousada, a ousadia foi da parte dela. Ela disse: eu sei que ele não veio para orar, mas eu não posso ir embora sem receber a oração. Ela agarrou nas pernas dele. Ela disse: olha, de um jeito ou de outro ele vai ter que me tocar. Eu vou agarrar nas pernas dele, igual Jacó, não é? No Vale do Jaboque. Ele queira me ajudar ou não queira, mas eu vou agarrar nele. Não é? Esta é a ousadia que tem que partir de nós. Não é aquela coisa de tem que vir até mim. É eu que tenho que ir até ele, até Jesus, até a palavra, não é? Cheguemos, aqui não diz se ele vai chegar não, aqui está dizendo para nós chegar. Cheguemos, pois, a ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Fala, irmão. Amém. Daniel. Gostaria de ler aqui a história da sunamita. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão.
E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Não é isso que nós temos feito? O profeta era a palavra de Deus daquela época. Nós temos guardado a palavra de Deus, nós temos reservado um lugar em nós para a palavra de Deus. E então, acontece que Eliseu, ele se achou muito honrado por aquilo, e ele disse ao seu moço Geazi: o que nós podemos fazer por ela? O que nós podemos fazer por essa mulher? E aí Geazi disse a ele: olha, ela não tem filho. E então ele chamou ela, e ele disse: chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E naquele momento ela desacreditou. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas à tua serva. Muitas vezes nós somos um tanto incrédulos quanto à palavra. Quando Deus promete uma coisa, nós ficamos incrédulos àquilo. Mas quando Deus promete, Ele cumpre. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Agora, passado um tempo, o filho dela adoeceu. Depois de já adolescente, ele adoeceu e acabou que ele morreu. Então ela pegou ele, subiu ao quarto de Eliseu, colocou sobre a cama do homem de Deus e fechou a porta. Ela chamou seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E ele disse: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Ela disse: esse não é assunto seu, não, é assunto dele, tudo vai bem. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo, e sucedeu que, vendo-a o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe. Então Geazi disse-lhe: vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com o teu marido? Vai bem com o teu filho? E ela disse: vai bem. Veja a confiança dessa mulher, com o filho morto em casa, mas ela sabia que o homem de Deus, a palavra de Deus estava com ela. Porém, ela chegando a Eliseu, ela chamou que ele fosse até a casa dela. Mas Eliseu disse: não, vai Geazi ali e tal. E ela disse: não, vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te hei de deixar. Então Eliseu foi com ela, acompanhou. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre ele ambos. E ele orou ao Senhor. Subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a boca sobre a boca dele, e seus olhos sobre os olhos dele, e suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. O que nós precisamos nessa noite é chegar com confiança, saber que tudo vai bem, não importa qual luta você esteja passando, qual a dificuldade, qual a doença. Deus disse que há uma libertação, então há uma libertação. Deus disse que há uma cura, então há uma cura. Cheguemos, pois, com confiança. Aleluia. Deus deu aquele filho para a sunamita. Quando ele dá, está dado. O diabo, através daquela dor de cabeça, nós chamaríamos hoje de uma meningite, ceifou a vida dele. Mas Deus não dá coisa só por 2 dias, 3 dias. Deus deu aquele filho para viver com a sua mãe, ser um filho de sucesso. O diabo quer cruzar aquilo que Deus te deu, quer te tomar. Deus fará o diabo soltar a mão, abrir a mão e te devolver aquilo. É hora de nós acreditar mais naquilo que Deus nos deu.
Deus te deu saúde e o diabo tomou, o diabo vai ter que abrir mão. Vamos cantar, irmão Léo, irmã Lisane. Cristo caminhava lentamente, passo a passo com decisão. De repente ele falou, alguém tocou-me, alguém no meio da multidão. Mestre, a multidão te oprime de todos os lados assim. Cristo disse, alguém tocou-me diferente, pois eu senti, saiu virtude de mim. Toca pela fé agora em Jesus, pois Ele vai te conceder a luz. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Toca pela fé, agora é só pedir, que de Jesus virtude vai sair. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Então uma mulher se aproximou-se e disse, fui eu, Senhor, quem te tocou. Cristo então falou-lhe muito suavemente, vai em paz, que a tua fé te salvou. Alegria em sua vida, se queres a vitória em teu lar, sinta agora a morte transformar-se em vida, quando a mão de Deus te tocar. Te conceder a luz, estende a mão, Jesus vai te tocar. Toca pela fé, agora é só pedir, que de Jesus virtude vai sair. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Toca pela fé, agora é só pedir, que de Jesus virtude vai sair. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Aleluia. Toque nele enquanto a palavra está sendo pregada. Vai tocando nele, vai abrindo caminho, vai te aproximando dele. Fale, irmão Leonardo. Mensagem: o opróbrio por causa da palavra. Isso aqui me estremeceu hoje. E Deus define um tempo e tem um propósito para tudo quanto faz. Não há nada que aconteça simplesmente de modo acidental para os que amam ao Senhor e são chamados conforme o seu chamado. Estão vendo? Somos predestinados e tudo opera exatamente certo para isso, porque Ele não pode mentir. E Ele disse que tudo era assim, que tudo tem seu tempo, sua estação e tem sua maneira. E Deus está por trás de cada movimento. E às vezes você acha que está dando tudo errado,
depende de nós, depende de sua fé, depende de como você se aproxima diante do trono da graça. Essas coisas são colocadas sobre nós, provas e questionamentos. Ele está testando para ver como reagiremos em uma ação. A mensagem, a maior batalha jamais pelejada, 271. E que disse a seu exército? Siga-me e lutem com tudo que tem. Se você tem uma estaca, lute com esta estaca. Não tenha medo. Se tem um pau, peleja com esse pau. Se tem uma pedra, lute com essa pedra. Lute com o que você tenha. Isso é o que diz neste dia supremo, o supremo capitão. Eu tomei a palavra de Deus e derrotei ao diabo em seu poder. Ele o fez pedaços, amém, com a palavra. Agora, dele você com o que tem. Se só tem uma palavra, eu sou o Senhor que te sara. Dele forte com isso. Siga nosso capitão, sim, Senhor. Ele o fez pedaços. Satanás, com todo o seu reino tão grande, tão formoso, tão moderno, não tem nada a ver conosco. Isso é correto. Eu, por exemplo, pessoalmente tenho 2 escrituras, remas, que eu carrego comigo. A primeira diz assim, Tiago 5,16. A oração do justo pode muito em seus efeitos. E a outra está em Filipenses 4,6. Suas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Seja o que for que você tenha na mão, meu irmão, lute com isso e retenhamos firme a nossa condição, em nome de Jesus Cristo. Acredite nesta arma que Deus te deu, a sua palavra. Acredite, lute com ela. Fale, irmão Elias. Aleluias, como é bom sentir a presença de Deus. Ele está aqui em nosso meio. Quero compartilhar com os irmãos Hebreus capítulo 9, do verso 3 ao 7. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Que coisa! Que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto, e sobre a arca os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes, plural, os sacerdotes entravam no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Lá no Antigo Testamento, quando Deus chamou o povo, a tribo de Levi ali, e ele escolheu Arão para ser o sumo sacerdote, somente uma vez por ano, Arão podia entrar depois daquele véu, na glória de Deus, aonde aquela vara, um pau seco, que havia anos que andava com ele ali, talvez muito tempo, né, que ele foi chegar ali com 80, capaz tinha 50 anos já, um pedaço de pau, mas em 24 horas, ela reverdeceu, floresceu e deu frutos. Essa é a glória de Deus. Mas Arão não podia entrar ali só uma vez por ano, nem os outros sacerdotes não podiam entrar. Aí Paulo agora ele diz para a gente assim, olha, cheguemos pois com confiança ao trono da graça. Por que nós podemos chegar com confiança ao trono da graça? Porque hoje não é só mais Arão que pode entrar na presença de Deus, não é só mais o Arão lá no Antigo Testamento que podia entrar naquela glória da Shekinah. Você pode entrar na glória da Shekinah, eu posso entrar na glória da Shekinah, nós já estamos dentro da glória da Shekinah, aonde Deus trabalha. Mas olha, antes que Arão pudesse entrar ali também, tinha uma maneira para ele entrar.
Ele não podia entrar ali de qualquer jeito não, irmão Magno. Tinha uma maneira para Arão entrar naquele lugar ali. A Bíblia diz que ele tinha que ser ungido com óleo. Ele não podia entrar lá de qualquer jeito não, ele tinha que ser ungido com óleo. Ele tinha uma veste especial, que ele só podia entrar lá com essa veste, e ele também não podia entrar naquele lugar, no Santo dos Santos, como Paulo disse aqui, sem o sangue. E quando ele entrava naquele lugar, olha, aquela roupa, diz lá a Bíblia lá, que ela tinha umas romãs, e ele tinha que, até o seu andado tinha que ser diferente. Ele tinha que andar, e aquela roupa ia fazendo um barulho, como que cantando, e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E nós também não podemos entrar de qualquer jeito na glória de Deus, não. Nós temos que estar vestidos com a veste do Espírito Santo. Nós temos que estar, olha, com o sangue de Jesus Cristo, e cantando e clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Quando nós chegarmos desse jeito diante de Deus, as coisas vão acontecer. Deus abençoe. Cheguemos, pois, com verdadeiro coração, com confiança ao trono da graça. Você pode, o que Arão fazia, você pode fazer. Entrar véu adentro, entrar no lugar santíssimo. Fale, irmão Luciano. Para entrar no lugar santíssimo, como o pastor falou e está escrito, nós lemos nesta noite, tem que entrar com confiança. Porque se você não entrar com confiança, você não alcança aquilo que você está buscando. Agora, para falar de confiança, eu me lembrei de uma personagem lá do Novo Testamento, o cego Bartimeu. O irmão Brana fala que quando ele era pequeno, a sua mãe fazia os cultos domésticos, e ele no seu colo, no colo de sua mãe, olhando para os seus olhos, aqueles lindos olhos castanhas. E ela ali ensinando a Bíblia para ele nos cultos domésticos. E ela falava do Messias que viria naqueles dias. E eles estavam esperando a qualquer momento o Messias aparecer ali, com sinais proféticos. E aconteceu que Bartimeu, no decorrer da vida, ele ficou cego, então passou a mendigar em um canto da cidade. Mas o profeta fala que a todo tempo, todo dia que ele estava ali, ele pensava nos acontecimentos da Bíblia, ali na porta do templo. Ele lembrava dos acontecimentos do passado, dos profetas que estiveram ali no passado, e ele tinha no seu coração as lembranças do culto doméstico. Ele tinha confiança que em qualquer momento o Messias ia aparecer em cena. Oh, meus irmãos, e um dia desses ele ouve um grande barulho. Ele ouve a multidão fazendo barulho. E ele perguntou para aqueles que estavam do seu lado: o que está acontecendo? E eles falam: é Jesus que está passando. Jesus é o Messias lá da Galileia, o profeta da Galileia. Então ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ora, ele lutou com o que ele tinha nas mãos. Ele tinha somente a sua voz para lutar. Ele não tinha a vista para ir andando até Jesus Cristo. Então o que ele tinha era a voz. E ele lutou com aquilo. E o cego Bartimeu teve ousadia para chegar até Jesus Cristo. Porque o povo falava: cala a boca, está vendo que ele não vai te escutar? Então ele clamava mais alto, porque ele tinha ousadia dentro de si. Agora, uma coisa, eu estava vendo acerca dos cegos. Ali naquela época os cegos usavam uma capa. E aquela capa identificava que ele era um cego. Porque aquilo, nas ruas movimentadas ali da cidade, quando as pessoas iam passando com alguma coisa nas costas, com alguma sacola, alguma coisa, lá na frente eles viam um homem com uma capa. Então eles já identificavam aquele lá é um cego. Então eles faziam de tudo para não esbarrar no cego, para não derrubar o cego. Aquela capa era como uma placa de identificação, que identificava que ele era um cego. Oh, meus amados irmãos, mas quando Jesus chamou ele disse: tem bom ânimo, vai lá, Jesus Cristo te chama. A primeira coisa que ele fez, meu irmão, foi arrancar aquela capa e jogar lá fora. Isso é confiança. Ele sabia que ele não ia mais precisar daquela capa, porque a partir daquele momento ele ia ser curado. Jesus ia restaurar a sua visão. Oh, meus amados irmãos, e qual é a capa que te identifica nesta noite com uma doença? É aquele remédio que você tem lá na sua casa? É esta muleta que você anda com ela? Qual é a capa que te identifica com o seu problema? Joga esta capa fora e chega com confiança ao trono de graça nessa noite. Jesus Cristo está aqui e Ele pode te dar o que você precisa. Chegue com confiança a esse trono. Louvado seja Deus. Cante, irmãos, cante. Aleluia. Tira essa capa.
de oração. Se o inimigo mexe contigo, chama Jesus. Se o tentador vier com a dor, chama Jesus. E se a morte vier tão forte, ameaçar entrar no teu lar, dobre os joelhos à sombra da cruz e chama Jesus. Chama Jesus, chama Jesus, mas chama depressa. Eis o momento, a hora é essa, a hora é agora, então chama Jesus. Chama Jesus, como tocha de fogo, Jesus está vendo, e o inimigo sai logo correndo. Abre seus lábios e chama Jesus. Se a tristeza entrou em teu ser, ela tem que sair. Chama Jesus, que Ele está perto pra te ouvir. Se a tentação bater na porta do teu coração, tentando você, busca o poder do sangue da cruz e chama Jesus. Chama Jesus, chama Jesus, mas chama depressa. Eis o momento, a hora é essa, a hora é agora, então chama Jesus. Chama Jesus, como tocha de fogo, Jesus está vendo, e o inimigo sai logo correndo. Abre seus lábios e chama Jesus. Chama Jesus, como tocha de fogo, Jesus está vendo, e o inimigo sai logo correndo. Abre seus lábios e chama Jesus. Aleluia. Está difícil? Chame Jesus. Está fácil? Chame Jesus também. É bom ter a companhia de Jesus. Ou fácil ou difícil ou fácil, com Ele é melhor. Com Jesus é melhor. Vamos lá, irmão Tiago. Cheguemos, pois, com confiança, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Na mensagem Um Manto Usado, o irmão Branham diz: há poucas semanas atrás eu estava em Michigan com os meus amigos, e no meu caminho de volta minha esposa havia conseguido falar comigo. E ela disse: ore pela mãe da senhora Wood. Um câncer tem estado comendo a sua face. Ali no quarto, naquela noite, ao entrar, a senhora Wood disse: irmão Branham, nós venceremos. E fomos até a sua mãe, e ela tinha um câncer ao lado do seu nariz, até ficar apenas um pequeno anel do lado do seu nariz. Havia comido mais rápido que poderia comer. Eu entrei no quarto e eu disse: eu quero falar com ela a sós. E enquanto eu estava no quarto, eu pensei: ó Deus, se tu apenas me mostrares uma visão do que vai acontecer com a mulher. O senhor e a senhora Wood assentados do lado de fora, esperando ver o que a visão diria. Mas enquanto eu estava ali, fui repreendido. Fui repreendido por estar esperando pela visão. Parecia que algo havia referido de volta. Para que você precisa de uma visão, quando a promessa já foi feita? Então eu simplesmente ajoelhei e orei. E enquanto eu orava, algo simplesmente se ancorou do lado de dentro. A fé da promessa.
Saí e a senhora Wood, quando lhe falei sobre isto, e ela disse: você viu alguma coisa, irmão Branham? Eu disse: eu não vi precisamente coisa alguma, mas eu senti algo que me disse que a sua promessa era verdadeira e que ele iria fazer isto, e eu creio que ele fará. E em menos de 24 horas, o fim daquele câncer começou a se desprender, e a mulher está curada e em casa. Que Cristo maravilhoso! Mantendo os olhos na promessa, assim disse Deus. O que você precisa nesta noite? Ele já fez a promessa, a cura já é sua, a libertação já é sua. Quando Lázaro havia morrido, Marta chegou a Jesus e disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas, mesmo agora, o que for que tu pedires a Deus, Ele o fará. Mesmo agora, irmão, o que for que tu pedires a Deus, Ele o fará. Perceba que Lázaro havia estado 4 dias morto naquela tumba, e mesmo assim houve uma oportunidade para ele. E se houve uma oportunidade para um homem que estava morto, quanto mais há uma oportunidade para você nesta noite. Simplesmente creia, simplesmente chegue com fé, com confiança ao trono de Deus. Aleluia, aleluia. O irmão Branham, como humano, queria uma visão. Deus repreendeu, o Espírito Santo repreendeu ele, dizendo: não precisa de visão, eu já dei minha promessa. Eu já dei minha promessa. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Você não precisa de jejuar. Você não precisa fazer campanha de cura divina, 7 dias de carnê, pagar carnê para ser curado. Você precisa de acreditar. Ele já falou, Ele já prometeu. Não é questão de você se mutilar, buscar ter uma visão, uma revelação. Para que revelação quando Ele já falou? Agora a questão é acreditar. Acredite na sua bênção nesta noite. Fala, irmão Moisés. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecar. Esse aqui é o sacrifício perfeito. No Velho Testamento era um pacto fraco, ali era apenas um tipo, mas agora nós temos o real, nós temos a coisa perfeita. E o inimigo trabalha na mente, nas nossas mentes, que é esse campo de batalha, dizendo que você pecou, que você errou e que isso vai te privar das bênçãos de Deus. Agora nós temos aqui um que nos representa que não pecou, irmão. Nós temos que agarrar isso. Aquele que me representa lá foi tentado em tudo e não pecou. E pelo seu sangue eu também estou limpo. Amém? E nós não podemos deixar que o diabo tire o nosso foco daquilo que nós devemos estar focados a cada dia. O diabo, ele quer tirar o nosso foco daquilo que nós podemos fazer, para a gente ficar preocupado com o que Deus vai fazer a nosso respeito. Aí nós deixamos de fazer o que está no nosso alcance, pensando: mas Deus não vai abrir a porta para mim, Deus não vai fazer isso. Ele já fez, irmão. Cabe a nós agora entrarmos, tomarmos posse disso. Essa semana eu estava lendo uma escritura que ela vivificou para mim de uma forma muito especial. Em São Marcos capítulo 12, verso 28, um escriba chegou para Jesus e perguntou a ele: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus exclamou: ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o seu único Deus. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E eu pensei, façamos a seguinte pergunta: será que isso não se aplica também à nossa adoração a Deus, irmão? Adorarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, adorarás de toda a tua alma,
com todo o teu entendimento, com toda a tua força. É isso que nós temos que fazer. Faça isso e não se preocupe com o que Deus tem que fazer, não. O que Ele vai fazer, Ele já fez, não se preocupe. Adore com todo o seu coração. Deus continua abençoando. Se você fizer de todo o seu coração, os resultados virão automaticamente. Tudo que Deus quer de nós é sinceridade, é fazermos de todo o coração. Venha ao altar, vamos orar, vamos lançar aos pés de Jesus nossos rogos, nossa gratidão, nossa súplica. Faça de todo o seu coração, os resultados surgirão. Ore, ore, fale com Deus, abra sua alma. Ele gosta de ouvir você, Ele gosta de ouvir sua voz, Ele gosta de ouvir seu pedido, Ele gosta de sentir suas lágrimas, Ele gosta de sentir suas lágrimas. Chore, derrame suas lágrimas, fale com Ele. Deus, aqui estou. Levante sua voz, pode erguer sua voz, pode abrir sua boca. Levante sua voz, cheguemos ao trono da graça. Esse pobre coração, pois sozinho nada sou, eu preciso tanto que tu venhas me encher com Espírito Santo.
Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e me faças de novo. Eu quero ser um vaso novo. Senhor Jesus, vieram aqui esses nomes, pessoas aflitas, pessoas que sofrem as consequências dos males desta era, que é doenças e aflições. Flávio Santos, que está desempregado, com a vida toda embaraçada e sofrendo muito. João Paulo vai fazer uma cirurgia. Ítalo Rodrigues da Costa, Socorro da Silva, José Manuel da Silva, Ronaldo Antônio está com câncer. Pedro de Castro por libertação, Andréia Rezende por libertação, Elaine Santos e família, Débora Regina e família, a irmã Albertina, do irmão Serafim, está internada no Hospital Agarram. Vá até ali, Jesus, põe a mão. Irmão Francisco de Assis Nunes, Francisca das Chagas Nunes, também Alberto Rodrigues, Maria Aparecida, Ana Maria, Alzenira Almeida. Toque, Pai, nessas vidas, liberta desse cárcere da doença, da depressão, liberte-os, as correntes sejam arrebentadas, as portas de emprego sejam abertas. Opera, Jesus, entra em cena a favor desses gemidos. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Adoremos a Deus com nossas ofertas. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar, e tu dissipaste toda a sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho, ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador.
faz tarde, tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Jesus, fica. É a maior preciosidade ter a companhia de Jesus. Olha, haverá culto evangelístico amanhã, quinta-feira, lá no Café Sem Troco, na casa do irmão Gutenberg. Culto ali iniciará às 19 horas. O irmão Edivan e família justifica suas ausências neste e nos próximos cultos, motivo de viagem. Está nos visitando o irmão Ricardo, convite do irmão Gilvan. Levante a mão, irmão Ricardo, está lá atrás. Deus te abençoe. Nós enviamos o nosso abraço a todos os irmãos que nos acompanharam nesta noite, através de nossa página na internet. Lá no Ceará, em Fortaleza, a irmã Nayara Lima, aqui em Brasília, Distrito Federal, em Vicente Pires, a irmã Merci, na Asa Norte, irmão Mazarello, em Águas Claras, a irmã Bete, no bairro do Cruzeiro, a irmã Aldenora Nunes, em Santa Maria, o irmão Marco Antônio, em Ceilândia, o irmão Jefferson e a irmã Esther, o irmão Eupídio e família, o irmão Valdinei e família, em Candangolândia, a irmã Ivone, no Vale do Amanhecer, o irmão Robenildo Carlos, em Taguatinga, a irmã Fátima, em Goiás, na Fazenda Boa Esperança, o irmão Jorge Cunde, a irmã Diva Cunde, em Águas Lindas, a irmã Geralda, em Jardim Ingá, o irmão João Leite, a irmã Augustinha, o irmão Luiz Siqueira, no Jardim ABC, o irmão Fernando e a irmã Josiane, no Novo Gama, o irmão José Inácio e família, em Lusiane, a irmã Maria Olímpia, em São Miguel do Araguaia, o irmão Arlindo Fernandes, no Vale Paraíso, a irmã Arlinda Neri, o irmão Edno, a irmã Ruth, o irmão Marcelo, a irmã Lília, a irmã Cida, a irmã Edna, a irmã Heloísa, a irmã Beatriz e a irmã Artemísia e família. Também a irmã Larissa e a irmã Sabrina. Em Lunabel, o irmão Lucas, a irmã Elaine e família. Em Aciara, a irmã Coraci. Em Mato Grosso, em Juara, a irmã Elisa Maria. Em Teófilo Otoni, Minas Gerais, a irmã Milza, o irmão Rafael e a irmã Daiane. Em Uberlândia, o irmão William Duarte. Lá em Pernambuco, o irmão Pacheco e família, em Recife. Em Vitória do Santo Antão, o irmão Silvio e família. No Piauí, em Teresina, a irmã Idelvânia e Rosário. Em Santa Catarina, em Tubarão, o irmão Marcelo Cardoso. Em São Paulo, em a cidade de Araçatuba, o irmão Fumil e a irmã Neuza Camimura. No Glicério, o irmão Gilberto, o irmão Francisco e a irmã Luzinete. Em São José dos Campos, a irmã Sara Souza e família, e o irmão Alberto Rodrigues. No Tocantins, em Formoso do Araguaia, o irmão Silvano Romeiro. No total de 250 conexões no YouTube, Facebook, que nos acompanharam nesta noite. 250 computadores ligados, com várias pessoas assistindo. Vamos dizer a eles todos: Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Olha, não esqueça de ouvir nosso programa às 8 horas da manhã, na rádio FM 99,7, Sara Brasil, rádio Sara Brasil, 99,7 FM, das 8 às 8h30 da manhã, aqui em Brasília. Ela ouve muito bem. Quantos já ouviram ela essa semana? Já ouviram, maravilhoso. Programa Fé para Vencer, uma palavra amiga ao nosso favor. E a palavra do dia é lançada no ar, na internet, das 5 horas da manhã até no outro dia, às 5 horas da manhã. Então você tem um dia e uma noite para ouvir a palavra do dia, uma palavra que muito marca o seu dia, palavra que te encoraja,
que te doutrina, que te ensina como vencer. Acesse, é 5 minutos o máximo, é muito bom. E também os nossos cultos ficam gravados na internet, em nossa página. Você pode acessar, ouvir. Isso ajuda muito. Rádio Redentor também transmite nosso programa Fé para Vencer, diariamente das 11 ao meio-dia. Isto é, de segunda a sábado, domingo. Domingo é do meio-dia a 1, viu? Ouça, a fartura de alimento. Alimente e você será forte em Deus. Amém? Sexta-feira teremos a continuação do estudo da mensagem conferência. Traga a sua. Vamos ficar de pé. Nós teremos culto sábado às 18 horas em Taguatinga. Domingo, aquela grande escola dominical aqui. E domingo à noite teremos o pastor Ivaldo Pedro, estará pregando para nós aqui, domingo próximo à noite. Vamos orar. Senhor, obrigado por esses momentos preciosos que o Senhor nos concedeu a estarmos aqui. Leva-nos agora de volta aos nossos lares, com a bênção da Tua palavra. Leva-nos guardados pelo anjo do Senhor. Livra-nos do acidente, todo perigo. Dá-nos uma noite de descanso em Tua presença e mais o final de semana abençoado. Encomendamos tudo em Tuas mãos, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Aperte a mão do seu irmão, de sua irmã. Diga: Deus te abençoe. Volte para casa com a bênção da palavra.